Nós temos falado nos últimos dias sobre a conquista de Canaã, vocês que têm nos acompanhado. Josué ali como general, diante do Rio Jordão, tinha uma missão de atravessar o Rio Jordão e conquistar Canaã. E vimos também que essa conquista de Canaã tem uma simbologia importante, porque representa a vida cristã. Quando Deus chama Israel para sair do Egito e dar liberdade a Israel, é óbvio que Israel queria a liberdade, mas aquela liberdade tinha um custo, que era de enfrentar os adversários da nação, os adversários que estavam na terra que deveria ser a terra de Israel, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. E isso traz uma simbologia que a conquista daquilo que nós queremos, a conquista da felicidade, que é o que todo homem quer ser feliz. Você quer ser feliz, por isso você vem à igreja, por isso você trabalha, tira férias. Nós fazemos todas as coisas com algum objetivo. E o objetivo final de todas as coisas que nós fazemos, a filosofia fala muito sobre isso, a filosofia do mundo, a filosofia secular, que nós fazemos as coisas que nós fazemos sempre com algum objetivo. Vou tirar férias para me divertir, vou tirar férias para me descansar, eu trabalho para ganhar dinheiro. Sempre eu faço as coisas com um objetivo. A única coisa que eu faço por si mesma, a única coisa que eu faço e que é a coisa pela qual eu faço todas as outras, veja só que interessante, a única coisa que é uma finalidade por si mesma, a única coisa pelas quais eu faço todas as outras, tirar férias, trabalhar, segundo dizem os filósofos do mundo, é a busca da felicidade. Essa seria a razão final de tudo que nós fazemos. Por isso nós casamos, por isso nós temos filhos, nós queremos ser felizes, e acreditamos que fazendo as coisas que nós fazemos, nós seremos felizes, que seria a razão final de tudo que fazemos. Se você for um filósofo que escreveu muito sobre a busca da felicidade, foi Aristóteles, e ele fala isso, que a única coisa que nós buscamos em si mesma é a felicidade. Você quer ser feliz, por isso você faz todas as coisas que você faz. E na palavra de Deus, se nós formos trazer, e é interessante que Aristóteles chama atenção para uma coisa, com relação à busca da felicidade, que é muito instrutiva para nós. Ele diz que é impossível você ser feliz sem você ser virtuoso. Você precisa de virtude para ser feliz, no longo prazo. No curto prazo você pode ter alegria sendo egoísta, sendo enganador, sendo manipulador. Você pode ter alegrias, dinheiro, prosperar, no curto prazo. Mas no longo prazo você vai ser infeliz. Sem virtude, você vai ser infeliz no longo prazo. Se você não for fiel, se você não for honesto, se você não for sincero, se você não for reto, no longo prazo você vai colher frustração, desespero, infelicidade. Dizia ele, na filosofia secular, que eu preciso ser virtuoso para ser feliz. A virtude, então, presta atenção, a virtude, então, não é uma coisa para eu ser melhor que o Juliano, para eu me sentir melhor que o André. A virtude segundo essa concepção filosófica do mundo, que é uma concepção filosófica secular, mas sábia, a virtude é uma necessidade que eu preciso desenvolver se eu quero ser feliz. E se nós trouxermos essa visão para a palavra de Deus, para aquilo que a Bíblia ensina, há uma pequena diferença na nossa visão de mundo, na nossa concepção como cristãos, em relação à visão de Aristóteles. Aristóteles dizia que eu devia ser excelente, porque sendo excelente, sendo virtuoso, eu ia ser feliz. Então, e ele diz que o propósito da sua vida é a busca da felicidade, é ser feliz. E a palavra de Deus tem uma pequena diferença em relação a isso, porque a palavra de Deus não diz que o teu propósito é a busca da felicidade. A Bíblia diz que o teu propósito é você viver para a glória de Deus, para você manifestar e expressar a glória de Deus. Como assim a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Como eu faço isso?
A glória de Deus é tudo que Deus é, a justiça de Deus, a beleza de Deus, a grandeza, a dignidade de Deus. Nós teríamos, então, diferentemente do que pensam os gregos, a felicidade não é o alvo final da vida. A felicidade é uma consequência daquele que vive na presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Não é maravilhoso isso? A diferença é sutil, mas é importante. Porque nós não somos gregos, nós somos cristãos, né? Embora muito daquilo que se fala lá, são muitas coisas importantes, é fundamental que você entenda essa sutil diferença, que no livro de Efésios fala muito isso. O livro de Efésios é um livro que fala muito do propósito existencial do homem, para que nós existimos. É por isso que a gente se sente tão realizado quando nós estamos vivendo para a glória de Deus. Às vezes dá muito trabalho, às vezes a gente sofre, né? Há um custo em você viver na retidão da palavra de Deus. Há um custo em você confiar em Deus na hora em que as coisas estão dando errado. Mas mas é para isso que você existe, é para isso que você vive, e é isso que no final das contas vai fazer você feliz, né? E Canaã simboliza muito essa conquista. Canaã é uma simbologia bíblica maravilhosa, gráfica, visível, em tintas vívidas, dessa realidade da nossa vida, que é a busca não só da felicidade. É claro que nós queremos também ser felizes, mas se eu só pensar nessa concepção de fazer as coisas para eu ser feliz, eu perco o foco daquilo que eu fui chamado, da minha vocação, que é expressar a beleza do meu Criador, daquele que me amou e morreu na cruz por mim, para me redimir. Para me redimir para quê? Para fazer isso. Eu não sou redimido para virar um cristão, eu não sou redimido para virar um bom religioso, eu sou redimido para mostrar, para ter uma vida que expressa quem Deus é. Que as pessoas saibam, através da minha vida, ainda que uma faísca, ainda que uma parcela, ainda que com muita imperfeição, nós temos essa missão de mostrar para as pessoas que Deus vive, que Deus é bom, que Deus é justo, que vale a pena renunciar a certas coisas, porque há um Deus que garante que vale a pena você viver uma vida de acordo com o que o Espírito Santo orienta e guia você a fazer. Amém? Então, a Bíblia mostra, Canaã, trazendo Canaã de ontem para hoje, o que Canaã significa para nós? Significa essa conquista de eu conseguir viver dessa forma. Eu conseguir, né, aquilo que os homens chamam de busca da felicidade, para mim, né, é isso, é você viver de uma forma que expresse a beleza do teu Criador. E aí Deuteronômio fala isso, que a consequência é a felicidade. Se você vai ser feliz se você viver para a glória de Deus. Você vai ser feliz se você for uma boa testemunha. Por isso Paulo fala na prisão, privado de tudo, ele é capaz de dizer: eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Por quê? Onde é que ele aprendeu a ser contente? Na forma de viver, no estilo de vida, no propósito que ele está. Eu estou preso, mas eu estou realizando o meu propósito. Por isso eu sou feliz, estou contente aqui. Sei ter fartura, sei passar necessidade, diz Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4. Por quê? Por causa disso, né? E a Bíblia fala, e a palavra de Deus fala assim, lá em Deuteronômio, capítulo 8, falando sobre a conquista de Canaã. Deuteronômio 8, a partir do verso 6, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, numa boa vida. Quem crê, diga amém. Terra de ribeiros de águas,
de fontes. Agora, atente para a beleza desses símbolos, né? Traga para a tua realidade a simbologia dessa linguagem da conquista de Canaã. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, ou seja, numa boa vida, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais. Quer dizer, uma vida abundante, uma vida em que, né, a água jorra do teu peito, você é feliz, você é realizado, né? Que saem dos vales e das montanhas. Quer dizer, você tem fontes, você tem mananciais para os vales e para as montanhas, para os momentos baixos e para os momentos altos da vida. Você tem direção no vale, na hora da sombra, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que as coisas dão errado, né? Há fonte e há manancial no vale para o povo de Deus. Eu acho maravilhoso isso, né? Porque é no vale que eu preciso dos mananciais e das fontes, né? Mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, vides e figueiras, quer dizer, próspera, você tem direito a uma vida com prosperidade, azeite, mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro. Aí ele vai dizendo, né, da prosperidade que Israel teria em Canaã e que você tem no seu Canaã. Você tem um Canaã para conquistar. Nós temos um Canaã para conquistar, né? A vida feliz, próspera. Esse era o chamado de Josué, conduzir a nação. E esse é o chamado de cada um de nós em relação às pessoas que estão debaixo da nossa influência, dos nossos líderes, dos líderes de célula, você que lidera a tua casa. Todos nós somos sacerdotes das nossas casas, dos nossos lares, dos nossos filhos. Conduzir eles nessa terra, nessa conquista, com a instrução que nós damos, com o modelo que nós somos, com a vida que nós temos, né? Agora, uma coisa que caracterizava Canaã e uma coisa que caracteriza a conquista são os adversários. É muito bom a linguagem da conquista, a linguagem da felicidade, mas o bispo Vitor, um pastor nigeriano que abriu a Sara Nossa Terra aqui no Rio Grande do Sul, ele dizia: Deus falou que tinha leite e mel, mas não falou que tinha gigante lá. Deus esqueceu de falar, eu falar brincando, Deus esqueceu de falar para o povo que tinha gigante lá para enfrentar. Por que ele diz Deus esqueceu? Porque, obviamente, Deus não esquece. É uma forma irônica dele dizer, se Deus dissesse para o povo que tinha gigante, o povo não ia querer sair do Egito. Nós queremos a felicidade, mas não queremos derrubar os gigantes que se opõem à nossa felicidade. E é sobre isso que eu queria falar nesta manhã, né? Porque nós estamos numa época bem propícia para isso. Já a Jussara tem pregado sobre derrubando os gigantes nas quintas-feiras. Não se esqueça de participar do culto das quintas. Esse é o tema. E eu creio que os principais gigantes que nós enfrentamos no caminho da nossa felicidade são os nossos hábitos negativos, os nossos padrões de comportamento que boicotam. Você se boicota, nós nos boicotamos com hábitos destrutivos que nos impedem de conquistar o que nós queremos. Nós não nos organizamos para conquistar, nós não nos disciplinamos para conquistar, nós não nos preparamos para a batalha, por causa dos hábitos negativos que nós cultivamos, aqueles padrões negativos de comportamento. E eu queria usar essa figura dos amalequitas, porque os amalequitas eram um adversário que Israel enfrentava. Os amalequitas, é interessante você ver que os amalequitas aparecem o tempo todo na história de Israel. Desde o Êxodo, os inimigos que Josué enfrentou no Êxodo como líder, e Moisés ficou na montanha. Moisés levantava a mão e uma hora ele cansou de levantar a mão, precisou que Arão e Hur sustentassem as mãos de Moisés.
já eram os amalequitas. Aí eles aparecem de novo no livro de Deuteronômio, aparecem no livro de Números, aparecem no livro de Samuel, e aparece lá no livro de Reis. Quer dizer, era um inimigo que nunca desaparecia. Deus ordenava, destrói completamente esse inimigo, mas Israel, por alguma razão, tolerava aquilo, ia tolerando aquilo, né? E nós, muitas vezes, toleramos o inimigo que boicota a nossa felicidade e a realização dos nossos propósitos. E uma coisa interessante nós notarmos, que quanto mais, e no momento de pandemia, isso é ainda mais enfático, eu acho, no momento em que nós estamos presos, a ansiedade aumenta, o estresse aumenta, o tédio, às vezes, aumenta. Nessas horas, a tendência de a gente voltar para o velho padrão é muito grande. Como nós temos, como o velho padrão é forte. Como os amalequitas são fortes, né? E Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3, que a gente tem que se livrar dessas coisas que nos atrapalham. Mas agora, despojai-vos também de tudo, diz Paulo no verso 8 de Colossenses 3, despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, quer dizer, da explosão, do descontrole emocional, né, da malícia, né, da sensualidade sem governo, sem estar ligado a uma concepção de pureza, né, da maledicência. Como é fácil falar mal, né, das palavras torpes da vossa boca, não mintais, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daqueles que os criou, quer dizer, daquele que o criou. Quer dizer, tire da sua frente o que faz você tropeçar. É o que a palavra de Deus está falando. Tire da sua frente o que faz você tropeçar. A linguagem de Hebreus, nós vamos ler lá em Hebreus, capítulo 12, é desembarace. Sabe as coisas que embaraçam você? Não sei se você viu aquele filme, A Missão. Quem viu A Missão? O Robert De Niro, ele faz um papel de um caçador de escravos, e no momento ele se arrepende, e ele se arrepende porque ele mata numa situação, um crime passional, ele acaba matando o próprio irmão. Ele entra numa crise profunda, ele amava profundamente o irmão, mas numa hora de um crime passional, assim, numa hora de ira, ele mata o irmão. E em certo momento, ele, por conta desse crime, ele se converte. Ele vai confessar, ele se converte numa atmosfera católica, né, que a missão era uma missão católica. E ele conversa com o padre, diz que estava arrependido. Você sabe que na visão, na concepção, na visão de mundo da Igreja Católica, você confessa, é perdoado, mas você paga uma penitência. E ele estava tão sentido assim, né? O filme foi gravado ali nas regiões de Foz do Iguaçu, e ele se obriga a subir as montanhas das cataratas ali, com um peso enorme nas costas. Toda aquela estrutura, com toda aquela armadura que ele fazia a caça aos escravos, colocou atrás dele e foi carregando aquilo. Era impossível ele subir. Mas ele estava tão determinado que ele subia e caía. Chegou uma hora, uma certa altura, que o padre chegou e rasga aquela corda que ele estava puxando, chega e tira, e aquele peso todo cai, né? E ele chora que nem uma criança naquele momento, sentindo o perdão de Deus, sentindo a reconciliação com Deus.
Uma cena lindíssima, é um filme muito interessante de ver, A Missão, é um filme antigo. Mas isso mostra que eu não consigo subir a montanha que eu tenho que subir se eu estou com um embaraço nas costas. Essa simbologia do filme. Eu não consigo subir a minha caminhada se eu estou carregando um peso do passado tão violento. Eu preciso me desembaraçar dos padrões que me prendem, que embaraçam a sua jornada. Corta isso. Fala para o teu irmão, fala, você está longe dele, fala, corta isso, meu irmão. Né? Sabe, aquele inimigo persistente que está aparecendo na nossa vida sempre, é o amalequita. Eu estou sempre voltando para lá, estou sempre voltando para aquela explosão, não sei qual é o teu amalequita, cada um tem um, né? Então, a primeira coisa para nós alcançarmos vitória, a primeira coisa a fazer nesse processo de me libertar dessa carga que eu estou carregando, identifique com clareza, número 1, identifique com clareza o amalequita ou o padrão negativo, o mau hábito que você precisa vencer. Qual é o teu amalequita? Você tem muitos amalequitas que você precisa destruir. Eu não sei qual é o seu, eu sei quais são os meus. Identifique com clareza. Porque o amalequita não é qualquer inimigo, é um inimigo que você tem que destruir completamente. Veja só o que diz a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 25, Deus falando para Israel assim, lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, no momento de você estar estressado, o amalequita vem, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque, de debaixo... Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Quer dizer, é um inimigo para você destruir completamente. Quais são os adversários? Quais são os boicotes que você cultiva na tua vida? Qual é o padrão autodestrutivo que você cultiva? Eu não sei qual é. Mas cada um de nós precisa identificar isso. Né? Às vezes... Há quanto tempo nós, às vezes, cultivamos coisas que nós sabemos que são erradas, que nos atrapalham, falta de controle, comprar demais, comer demais, beber demais, dormir demais. Pequenas coisas, não nos organizar, procrastinar, ficar adiando coisas. Como isso? Não organizar algo que eu tenho que fazer. Passar horas em frente à televisão, passar horas em frente ao computador. Qual é o padrão? Você precisa identificar o que está me impedindo de ser frutífero, de fazer o que eu tenho que fazer. Algumas pessoas se fecham completamente, são autistas emocionais, né? Às vezes nós caímos num autismo emocional. O homem é muito bom para fazer isso, se fechar completamente, explodir. Qual é o nosso amalequita? Nós precisamos destruir completamente, porque isso está boicotando a minha felicidade, a felicidade da minha família, a felicidade dos meus filhos, a possibilidade de eu ser um bom modelo em casa. Os maus hábitos trazem destruição no longo prazo. É importante porque nossos hábitos definem nosso futuro, nosso destino, o que nós podemos alcançar. E os maus hábitos vão
sabe? São aqueles adversários que vão minando isso na nossa vida. E nós somos guias. Nós somos guias das pessoas, influências dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos. O quanto nós somos influenciados por amigos. O quanto nós influenciamos as pessoas. Quanto mais frutífero eu sou, quanto mais centrado eu estou no foco que eu tenho que fazer, na conquista da minha terra, da minha felicidade, mais boa influência eu vou ser para quem convive comigo, né? Então, identifique o que está atrapalhando você, com clareza, com coragem. Olha, isso aqui não está certo na minha vida, isso aqui está me atrapalhando, eu preciso me livrar desse negócio. Número 2, identifique quais são os gatilhos emocionais que levam você a ceder a isso. A gente cede porque a gente tem uma necessidade. E vai para o velho padrão, porque é ali que eu estou acostumado a encontrar conforto, consolo e alívio. Né? A Bíblia fala em tentação. Quando a Bíblia fala em tentação, que me leva para uma prática que eu sei que não é boa, mas que, né, de alguma forma me traz algum alívio, deriva dessa, eu tenho vulnerabilidades aqui que são acionadas por certas situações, e eu volto para lá, eu volto para o velho. Isso é muito comum em pessoas viciadas, mas não só, né? Porque um alcoólatra, normalmente, ele volta para o alcoolismo, ele volta para o amalequita dele, na hora do estresse, na hora da frustração, na hora que um gatilho é disparado. Qual é o teu gatilho emocional para você explodir, por exemplo? Qual é o teu gatilho emocional para você ir para debaixo da coberta e se afundar e se deprimir? Qual é o gatilho emocional para você fazer algo que você sabe que não traz bênção para você, para o teu futuro, para a tua vida? Identificar isso é muito importante. A Bíblia fala, Tiago fala assim, ó, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. Nunca se esqueça disso. Deus não tenta você. Mas cada um é tentado quando atraído. Cada um é tentado quando atraído e enganado, né? Esse é o sentido do engodo, né? Do engano, engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amigos. O que ele está dizendo aqui? Que eu tenho uma vulnerabilidade que é o gatilho da minha tentação, para voltar ao velho padrão que me boicota. Quer dizer, a tentação explora uma vulnerabilidade que eu tenho. Qual é a sua vulnerabilidade? Qual é? Isso você precisa identificar. Eu preciso identificar o amalequita e eu preciso identificar a brecha nas minhas emoções. Por isso que Provérbios 4 fala, que talvez, se tem uma passagem em Provérbios, pode ser, qual é o provérbio mais importante? Aquele que diz assim, em tudo você pode guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde as tuas emoções, o centro das tuas emoções, o centro da tua vida interior. É ali que está o segredo, é ali que você é explorado, né, pelas tuas tentações. Porque a minha vulnerabilidade se esconde nas minhas emoções, nas minhas necessidades, nas minhas carências emocionais. É ali que o inimigo, o adversário vem falar, né? E nesses tempos em que nós estamos debaixo de estresse, debaixo de ansiedade, entediados, é muito fácil você ser provocado. Volta, pelo menos lá você tem um confortozinho, né? Número 3, identifique o padrão da tentação. Identifique como a tentação chega em você. Ela tem um padrão. Não é?
há situações especiais para a gente fazer bobagem. Vamos ler de novo lá o texto que nós lemos sobre Amaleque, lá em Deuteronômio, né? Deus fala para Israel: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho, feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado. Quer dizer, aqui estava o ponto fraco de Israel, e Amaleque sabia que quando Israel estava cansado, afadigado, era mais fácil ser golpeado. Não é assim com a gente? Quando eu estou exausto, né? Quando você está, sabe aquele final de dia, que você, esses dias eu estava conversando com a Jussara, estava preparando um negócio, mas eu me esgotei tanto, né, sabe? Naquilo que eu estava fazendo, que minha cabeça doendo, eu queria alívio de qualquer jeito. Esse é um momento perigoso. Você precisa de alívio, senão parece que você vai enlouquecer. Né? Às vezes a gente está tão estressado, eu preciso de um alívio. Esse é um momento perigoso. Porque os amalequitas atacam a gente no momento da exaustão, no momento da frustração, no momento da dor, no momento do sofrimento. E cada um de nós tem uma suscetibilidade. Já percebeu isso? A suscetibilidade que é sua não é do teu irmão, não é do teu esposo, não é da tua esposa. A gente se acha superior, né? Eu não tenho essa tentação. Mas, e as outras? Eu não tenho essa. E as outras? Qual é por isso que a suscetibilidade que nós temos é que nem o DNA, a impressão digital. Os casais deviam entender isso. Os casais deviam entender isso para um compreender melhor nós nos achamos superiores às vezes aos nossos cônjuges, porque eu não tenho a suscetibilidade que o meu cônjuge tem, mas não sou superior, é apenas uma diferença, muito comum, aliás, entre homem e mulher. O homem e a mulher são atacados em suscetibilidades muito diferentes. O homem tem uma fraqueza e a mulher tem uma fraqueza muito diferentes um do outro. Entenda isso. Em vez de você se achar mais santa, mais pura que o seu marido, porque ele cai em algumas coisas que você acha horrível, não se esqueça que você tem suas suscetibilidades e vice-versa. O homem também não se esqueça. Por se achar mais forte, mais valente, mais corajoso, que essa mulher aqui que é fraca, medrosa, né? Não, nós temos suscetibilidades diferentes. Amalequitas diferentes. Né? Um é mais tentado em comer demais, comprar demais, gritar demais, explodir demais. Outro em se isolar, outro em manipular, querer controlar tudo, querer controlar as pessoas. Qual é a tua suscetibilidade? Então, vamos ver aqui, a tentação tem um padrão, você deve fazer algumas perguntas para você poder se planejar. Você deve fazer algumas perguntas que são as seguintes: onde você é mais tentado? Onde você é mais tentado? Em frente ao computador? No teu trabalho? Na geladeira? A pessoa que tem vício com jogo, por exemplo, deve evitar as situações que vão trazer isso. Evite estar o tanto quanto possível, às vezes é impossível você não estar naquele lugar, mas evite tanto quanto possível estar ou ficar tempo demais naquele lugar que você sabe que você vai ser tentado. Outra pergunta: quando você é mais tentado? É à noite? No final do dia? É interessante, por exemplo, no caso dos pastores, esse dia eu estava lendo uma reportagem sobre o estresse que o pastor tem depois da pregação, né?
É um momento que ele volta para casa, ele está estressado, ele está cansado, né? O pessoal do louvor, por exemplo, quem fica com a carga, né, do culto, às vezes, existe toda uma psicologia em relação a isso. Estava lendo algumas reportagens, e o momento em que o líder espiritual ele é mais tentado é depois que ele passa por uma atividade como uma pregação, culto, alguma coisa assim. Interessante isso, né? A gente acha que não, né? Acha que a pessoa vai sair daqui, vai sair pisando o céu, né? Mas não, é um momento de estresse, é um momento de foco, é um momento de tensão, é um momento... E é assim na tua vida, os momentos em que você desempenha as tuas atividades de forma mais profunda, depois você vai querer um alívio, e esse é um momento perigoso para você ser atacado. Então, quando é que você é mais... pensa nisso, quando você é mais tentado? Quando você está mais frágil para fazer as coisas que você não deve fazer e que depois você se arrepende? Terceira coisa, com quem você é mais tentado? Por exemplo, na questão da raiva, a gente é muito tentado na família, nas relações familiares, ali que a gente explode. Então, saiba isso, porque se você sabendo que com um certo grupo de amigos você é mais tentado, com certo, né? Quais são os relacionamentos que mais te aproximam de Deus? Quais são os relacionamentos que mais te distanciam de Deus? Outra pergunta final, para você entender bem, o que eu ganho quando eu cedo à tentação? Qual a tua recompensa? Porque quando você... se pecar fosse muito difícil fazer, ninguém pecava. Se pecar fosse igual fazer 10 flexões, faz 10 flexões aí. Ninguém ia pecar. O pecado te dá um prêmio. O pecado nos traz uma recompensa. Por isso eu peco. Eu peco por causa da recompensa que o pecado me traz. Embora seja uma recompensa de curto prazo, e da qual depois eu vou me arrepender, porque eu não peco sem ferir alguém, seja eu, seja Deus, seja meu próximo. É impossível pecar sem ferir alguma pessoa. Ninguém cede à tentação porque é muito difícil. Eu preciso identificar por que é que eu peco. O que eu ganho com o meu pecado, com o meu hábitozinho desgraçado, o que ele me traz? Que graça essa desgraça me traz? Eu preciso identificar isso, né? Ou ganho em prazer, ou ganho em controle, ganho em manipulação. Eu sempre digo, né, que a pessoa que faz chilique, ela não faz chilique de graça, ela faz porque ela ganha alguma coisa com o chilique. Ou acha que ganha alguma coisa com o chilique. Controle. O que você ganha com a pornografia? O que você ganha com o excesso de televisão? O que você ganha? É um alívio, um conforto. Identifique isso. E para terminar, queridos, a Bíblia fala lá em Coríntios, capítulo 1, verso 11 e 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse exame é importante demais. Para terminar, na hora da tentação, na hora que você é tentado, não fuja de Deus. Fuja para Deus. Não fuja de Deus, fuja para Deus. Porque quando a gente está sendo tentado, a última pessoa que a gente quer pensar é em Deus, mais ou menos como Eva no Éden. Esqueceu que Deus existia. Eu quero me esquecer de Deus. Não se esqueça de Deus. Fuja para Deus. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 10, verso 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Presta atenção, todo mundo é tentado, até Jesus foi tentado em todas as áreas. Jesus foi tentado em todas as áreas, diz a palavra de Deus em Hebreus. Não, mas nessa área Jesus não foi tentado. Foi tentado, qualquer área que você pensar, mas não pecou, né? Quer dizer, a tentação que você passa é comum a todas as pessoas. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Quero ouvir um amém. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Peça socorro a Deus na hora da tentação. A hora, sabe, da confusão, recorra à oração. Começa a orar, começa a falar com Deus. Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Amém? Aleluia. Há uma vida boa, querido, uma vida boa à nossa frente. Mas para conquistar, nós temos que destruir os amalequitas. Então, quero dizer para você, não tolere os amalequitas. Não tolere o padrão destrutivo, o boicote, que certos hábitos trazem para a sua vida. Livra, tira isso da tua vida, joga o lixo fora, em nome de Jesus. Vamos conquistar Canaã, amém? Vamos destruir os nossos adversários, os adversários da nossa alma, identificar os gatilhos emocionais, identificar a nossa vulnerabilidade e confiar no livramento do Senhor. Amém?